tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão me vendo. Eu sou Marco Alexandre de Aguiar, sou professor de História e atualmente trabalho na Diretoria de Ensino de Botucatu como PCNP. Meu cargo é na Escola Cardoso de Almeida e aqui na diretoria, dentre várias atividades que eu desenvolvo, eu organizo a mostra de curta-metragem da Diretoria de Ensino de Botucatu, que esse ano está na sua 9ª edição. É uma mostra que tem uma grande continuidade, virou uma tradição em nossa diretoria, e é com alegria que estamos organizando e trabalhando para a mostra desse ano. A mostra de curta-metragem ela começou em 2014, portanto, já se vão 9 anos aí. Eu começarei definindo o que é um curta-metragem. Um filme de pouca duração, até aproximadamente 25 minutos. Possui intenção estética, informativa e educacional. No caso da nossa mostra, o curta não pode ter mais do que 5 minutos. Não pode passar de 5 minutos. Um média-metragem pode durar de 30 minutos a 60 minutos, e o longa-metragem, que é aquele que a gente assiste quando a gente vai no cinema, de 70 minutos acima disso. Tá? Quais são as vantagens, quais são os ganhos pedagógicos de se produzir um curta-metragem e de se organizar uma mostra? Nós desenvolvemos a criatividade e a capacidade de pesquisa dos nossos alunos e dos nossos professores. Então, alunos e professores pesquisando sobre um determinado tema, discutindo, debatendo como esse curta vai ser produzido, que gênero que ele será comédia, será tragédia, será ficção. Então, tudo isso é interessante e tem um ganho pedagógico bastante importante. Existem pesquisas que abordam esse tema sobre a produção do curta-metragem no espaço escolar. Uma pesquisadora chamada Heloísa Gurgel Pires, ela escreveu: em uma experiência com as câmeras, o olhar das pessoas se expande, buscando novas formas de interlocução e de revelação. A figura do educador, que de retransmissor de conteúdos, converte-se em formulador de problemas. Então, de acordo com essa pesquisadora, quando realizamos uma filmagem, produzimos um curta-metragem, nosso olhar se expande, nosso horizonte, nossa criticidade aumenta. E no caso do professor, ele deixa de ser aquela figura tradicional de apenas retransmissor do conhecimento, de conteúdos, e converte-se numa atuação reflexiva e problematizadora ao se produzir um curta-metragem. Além disso, rompe-se com os muros da escola, ou seja, alunos e professores saem para filmar fora da escola. Evidentemente, podem filmar e produzir o curta dentro da escola também, né? Eu me recordo aí dentro da história da mostra de curta-metragem, por exemplo, a Escola Américo Virgínio dos Santos, aqui em Botucatu, várias vezes eles foram ali para a praça para produzir um curta-metragem. A Escola Francisco de Oliveira Faraco, de São Manuel, né, há uns 4, 5 anos atrás, eles foram para uma cooperativa de reciclagem e colheram depoimento com os catadores de reciclagem. Ficou um curta bem interessante, né? O ano passado, a Escola Manuel José Chaves, também de São Manuel, eles foram para uma reserva indígena e colheram depoimento com um líder indígena. Tá? Então, ao produzir um curta-metragem, expande-se. O pesquisador Tiago Faria e Silva, ele escreveu: a produção audiovisual escolar, quando é feita, implode a clausura da sala de aula,
mistura as disciplinas, integra professores, espalha os alunos pela escola, pelo bairro e pela cidade. Ela é uma prática escolar simultaneamente criativa e destrutiva, atual e incômoda, né? Então, a questão de se produzir um curta-metragem na escola, ele vai sair da rotina escolar, né? Então, aquela coisa de os alunos ficarem na sua classe, não podem sair, a produção do curta-metragem rompe com isso, porque às vezes é feito com alunos de diferentes salas, às vezes tem que sair para filmar, às vezes um professor tem que conversar com outro professor. Então, é uma modificação interessante, cria uma dinâmica nova na escola. Inclusive, né, professores formam duplas, né? Então, por exemplo, na escola Anísio Ferraz de Godinho, a professora Larissa trabalha com o professor Guilherme, né? Uma dupla recente, da escola João Queiroz Marques, a professora Luciane se juntou com a professora Jaqueline. E existem várias outras duplas de professores que eles se relacionam mais do que no ensino convencional. Desde o início da mostra de curta-metragem, ela foi organizada da seguinte maneira: uma mostra interna e a mostra da diretoria. A mostra interna é que acontece na escola. Se a escola produziu um ou mais curtas, exibe primeiro para a escola. Nesse ano, vai ser na segunda quinzena de agosto. Então, dentro desse prazo, a escola escolhe qual dia vai ser. Então, o professor que cuida da mostra ou o coordenador da escola vai me avisar: no dia 20 de agosto, na escola tal horário. Eu faço um cronograma e vou visitar a escola nesse dia. Outros PCNPs também vão também. Depois ocorrerá a mostra da diretoria, que é geral, que acontece aqui em Botucatu. Esse ano vai ser no dia 23 de setembro e vai ser no auditório do Lajado, lá na Unesp, como foi em 2019. Aí é um curta por escola. Quando a escola produz mais do que um, que acontece, todos os curtas vão para o site da diretoria, vão para o YouTube. Mas no dia da mostra, um curta por escola. E no dia da mostra, nós exibimos blocos de 5 curtas. E depois chamamos professores e alunos que vão prestar um depoimento de como foi a produção do curta-metragem. Se teve alguma coisa inovadora, se teve alguma coisa diferente que aconteceu. E nós filmamos esses depoimentos e colocamos no YouTube e no site da ADE. Então, inclusive, se a gente pegar lá a amostra de 2014, 2015, vai ter professores e alunos daquela época lá, né? Tem um caráter documental. Outra questão é a declaração do direito de uso e imagem dos alunos. Todos os alunos que participam do curta devem assinar autorizando. Os temas desse ano. Quais são as modalidades desse ano? Então, a primeira modalidade é tema livre, que é no início, eu achava que uma mostra tinha que sempre ser focado num único tema, mas dialogando com outros pesquisadores, com outras pessoas que organizam mostra de curta-metragem, eu fiquei sabendo dessa modalidade tema livre, que nós já usamos em outras mostras, e as duas formas são interessantes, tema livre e um tema só. O ano passado foi sobre a temática indígena, um tema só. E esse ano, 3 modalidades. Tema livre, 2, direitos humanos, que é um assunto muito amplo, dá para discutir muita coisa interessante, né? E 3, o bicentenário da independência do Brasil. Então, nesse ano, né, no dia 7 de setembro de 2022, teremos 200 anos redondo da independência do Brasil. Então, podemos fazer um curta refletindo sobre a independência, né? Será que realmente somos independentes? Como estamos atualmente? Como era no passado? Então, é esse terceiro tema.
Agora, brevemente, eu vou abordar sobre a história da mostra de curta-metragem. Como eu já falei, ela começou em 2014 e o tema foi sobre cultura afro-brasileira. Houve boa adesão dos professores e dos alunos e tivemos 41 curtas, né? Então, a questão do negro, do racismo, né? Racismo esse, infelizmente, que é muito forte em nosso país, que nós precisamos combater. A segunda mostra foi sobre redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram. A terceira mostra foi sobre curtas inspirados nos filmes de Charlie Chaplin. Tivemos 60 curtas. A quarta mostra, nós fizemos uma parceria com o Instituto Itapoti, uma importante ONG de Tatinga, que produziu o Atlas da Cuesta. E o tema foi sobre questões ambientais da nossa região, né? Nesse ano, na quarta mostra, nós fizemos no Cine Nelly. E aí nós entendemos que, ao fazer um cinema, ao fazer um teatro, nós estávamos, né, e estamos atualmente também, iniciando os nossos alunos para uma atividade cultural. Então, acredito que naquela ocasião, alguns alunos pisaram pela primeira vez num teatro, ou mesmo num cinema. Em 2019, nós fizemos na Unesp, no Lajado, como vamos fazer esse ano. Então, também estamos levando os alunos para um espaço interessante, para um lugar interessante. Inclusive, o currículo paulista, né? Ele discute esse tema, ele aborda esse tema, e é importante que nós levamos os alunos para esses locais. Na quinta mostra, tivemos basicamente 2 temas. Violência sexual contra crianças e adolescentes, que também, infelizmente, é muito frequente em nossa sociedade. E o segundo tema, e agora apareceu um alienígena no meu quintal. Nós tivemos a fala da médica Marina Barbosa. E na sexta mostra, nós tivemos tema livre. Tivemos curtas sobre depressão, bullying e suicídio, mas também tivemos curtas sobre terror, um sobre o caipira, que inclusive eu pretendo exibir aqui para vocês hoje, e o outro sobre o olhar das pessoas, dentre outros. A sétima mostra de curta-metragem ocorreu em plena pandemia, em 2020. Eu me recordo que eu mandei no grupo do WhatsApp, consultando os professores e professoras se continuariam com a mostra em plena pandemia. A maioria respondeu que sim, né? E nós conseguimos manter a mostra em 2020 e 2021. Em 2020, o tema predominante só podia foi a pandemia, mas também tivemos curtas sobre feminismo, feminicídio, ditadura civil-militar e o absurdo pedido de volta a esse período. Proteção de animais, dentre outros. Em 2020, nós realizamos reuniões à distância. Eu convidei um pesquisador, professor Tiago, que é do Instituto Federal de Brasília, e aí nós nos reunimos, eu mandei curtas da nossa mostra para ele, ele assistiu e depois ele analisou alguns curtas, fizemos uma reunião bastante rica, bastante produtiva, foi bem interessante. Depois também, o Tiago me falou de um colégio particular de Itu, que também realiza mostra de curta-metragem. Nós convidamos um professor, uma professora de lá, fizemos uma outra reunião para realizar esse intercâmbio. Esse intercâmbio ele é bastante importante, bastante enriquecedor, né? O ano passado, que foi a 8ª mostra, nós fizemos focado num único tema, que foi sobre os indígenas. A mostra ocorreu no dia 22 de outubro. Tivemos 32 curtas e, no início, tivemos uma fala do líder indígena Budaga Derubi Nambiquara. Obviamente, ele falou da importância dos indígenas. Nós temos muito que aprender com os indígenas, tanto na questão de meio ambiente, na questão cultural, na questão espiritual e tantas outras questões.
O ano passado, a questão indígena estava muito focado no marco temporal, que inclusive, então teve vários curtas que abordaram essa questão do marco temporal relacionado à questão indígena. Marco temporal que ainda está em debate, em discussão, né? E nós torcemos para que ele não seja aprovado, né? Porque nós temos que garantir as reservas indígenas. Eu trouxe uma foto da primeira mostra, então temos aí de 2014, então temos que reverenciar aí a primeira mostra que aconteceu em 2014. E aí esse é o momento onde estão aí, né, professores, professoras, alunos e alunas, em que nós já assistimos os curtas e nesse momento cada escola vai ter um aluno, uma professora por escola que falou, né, representando a escola, como eu estava falando anteriormente. E como durante todos esses anos esse é o formato e continuará sendo esse ano. Voltando, né, no pesquisador Tiago Faria e Silva, que escreveu um livro a respeito do tema da produção do curta-metragem no espaço escolar, ele vai falar uma coisa, que é a especificidade do vídeo escolar. E que não cabe comparação com um vídeo profissional. Há uns 5 anos atrás, aproximadamente, eu fui na Escola Américo Virgínio dos Santos, aqui em Botucatu, exibir curtas da mostra de curta-metragem. E eu falei sobre isso, né? Que uma coisa é um vídeo escolar, outro é um vídeo profissional, e exibi os curtas, as professoras gostaram, os professores também gostaram, e depois uma professora falou: olha, Marco, depois que você falou essa questão, eu vi com outros olhos o curta-metragem. Bom, o Tiago Faria Silva, ele vai falar do formato, 3 grandes formatos audiovisuais que nós vemos no cinema, na televisão, que são a ficção, o documentário e a animação. Dentro de ficção, temos subgêneros. A ideia de ficção é a ideia de imaginar algo que não existe. Então, por exemplo, vou citar um filme muito famoso e conhecido, filme de ficção científica, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então, esse filme, a história do filme, se passa num futuro muito distante e no espaço. E nós, na nossa mostra, tivemos um curta da escola Napoleão Corulli de Pardinho, chamado A Última Árvore da História. Na época, havia um aluno, Wesley, que estudava lá, estava fazendo o ensino médio. Inclusive, era um aluno que entendia bem de edição, de computador, né? E ele produziu um curta de ficção científica, imaginando o futuro e imaginando um futuro com uma última árvore da história, né? E o que fazer nessa situação, né? O gênero documentário, né, também é bem interessante, os 2 formatos são bem legais, né? E o documentário tem uma característica de filmar a realidade, filmar o que acontece, né? Então, se a gente for pensar na história do cinema, e na primeiro filme da história, que foi em 1895, na França, nós temos um filme de 1 minuto, aproximadamente, em que uma locomotiva de trem está chegando numa estação. A plateia, que nunca tinha assistido um filme, fica assustada, levanta e sai correndo com medo de ser atropelado pelo trem. Isso realmente ocorreu, né? Então,
o cinema nasceu com forma documentária, ou seja, filmar a realidade. Depois, também, o outro curta, né, dos irmãos Lumière, também é a saída dos operários de uma indústria. Eu, imaginando agora, eu penso, por exemplo, na cidade de Anhembi, que faz parte da nossa diretoria, ocorre a Festa do Divino. E eu quero fazer um documentário sobre a Festa do Divino. Então, eu vou lá, filmo a Festa do Divino, filmo as pessoas, o encontro de canoas que ocorre, tem os pousos que ocorrem antes, os jantares e tal. Posso filmar também, colho o depoimento e produzo um documentário. Tem também o formato de animação. A palavra animação significa dar vida, né? Desenhos. E no decorrer da nossa amostra de curta-metragem, nesses 8 anos, tivemos tantos curtas de ficção, documentário e animação, né? Todos nós recebemos influência da televisão e do cinema, da internet, né? TikTok atualmente tem bastante, né? Os memes e assim por diante. Um professor que está começando com a amostra de curta-metragem, ele vai ter mais facilidade de trabalhar no aspecto documentário, com documentário. E aí agora eu vou colocar alguns acontecimentos da amostra no decorrer de todos esses anos aí. Então, na quarta amostra, nós tivemos a presença de uma mãe. A mãe fez questão de vir e afirmou que o filho dela não se interessava por nada na escola e, de repente, se interessou por produzir um curta-metragem. Alguns livros teóricos falam que essas produções de curta-metragem atraem todos os tipos de alunos, mas atrai também esses alunos que têm mais dificuldades, às vezes não conseguem ter interesse, né? A mãe fez questão de vir. Menciono também o caso de uma professora que gostava tanto de produzir curta-metragem que ia fora do horário de trabalho dela, filmando, se envolvendo na questão dos figurinos e assim por diante. Teve também uma professora que se aposentou e que por anos participou da mostra e que ela continua atuando na mostra de curta-metragem. Ela trabalha junto com outro professor da escola dela. E também outra coisa comum de ocorrer é um aluno, ele participou da mostra de curta-metragem, se formou e depois ele volta na escola para ajudar os alunos que estão participando da mostra de curta-metragem. O ano passado, nós realizamos pela primeira vez a avaliação externa. Como que funcionou essa avaliação externa? Então, o Tiago Faria, né, que eu conheço ele, a gente atua num grupo de pesquisa de história e cinema, história e audiovisual. E aí eu entrei em contato com o Tiago e convidei o Tiago para ser um avaliador externo. Ou seja, ele não é aqui da nossa região, não conhece as pessoas. E ele também sugeriu o nome de uma orientanda dele para também avaliar os nossos curtas. E eu concordei. Então, aí no final do ano passado, veio a avaliação dele e a avaliação dessa outra professora. E daí eu encaminhei, né, para cada escola, né, obviamente só a avaliação da sua própria escola, né, e a avaliação dos dois sempre foi de maneira construtiva, vamos dizer assim, né, sempre elogiando, colocando aspectos positivos e colocando sugestões, né? Então, no curta vocês fizeram dessa maneira, que tal se vocês experimentassem fazer de uma outra maneira, né? Então, eles são muito polidos, muito educados na avaliação que eles fizeram, né? E aí eu encaminhei para os professores e professoras, né? E eles gostaram, né? Porque o que acontece na mostra de curta-metragem é que tem professores e
professoras que todo ano participam, já é tradicional, né? Sei lá, né? Professor Nelson, professor Ailton, professora Elaine, e aí vai, né? O professor Clodoaldo, professora Larissa, são muitos professores que todo ano participam. E também, obviamente, professores se aposentam, professores deixam, e vai havendo uma renovação. Então, esse ano também nós já fizemos uma reunião e tivemos novas professoras e novos professores. Sempre há uma renovação, e isso que faz com que a mostra de curta-metragem se mantenha durante todos esses anos, né, e de maneira forte, de maneira bem interessante. E aí, o ano passado, nós tivemos essa avaliação externa, que nós pretendemos continuar no ano que vem. E aí, daqui a pouco eu vou exibir um curta-metragem de uma escola para a gente poder assistir, né? É importante que a gente assista os curtas, obviamente, tá? E aí eu vou deixar um desdobramento que é para vocês fazerem a partir dessa orientação técnica que vocês estão recebendo, né? Então, eu vou ler aqui. Assistir alguns curtas da mostra, da sua própria escola e de outras, e escolher um relacionado com o objeto de conhecimento que você está trabalhando no momento. Exibir para os alunos e desenvolver uma atividade didática, problematizadora e reflexiva a respeito. Então, depois que acabar essa orientação técnica, vocês vão ter um tempo, e depois, em outros momentos que vocês tiverem oportunidade, vocês vão entrar no site da Diretoria de Ensino de Botucatu. Você entrando no site da Diretoria de Ensino de Botucatu, no alto da página, do lado direito, está escrito Eventos na DE. Vou repetir, Eventos na DE. Você passou o mouse, vai ter primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava mostra. Está recheado de curtas. Você vai pensar no objeto de conhecimento que você está trabalhando no momento. Então, por exemplo, eu sou da área de História. A primeira mostra foi sobre cultura afro-brasileira, questão do negro, questão do racismo. Se eu, de acordo com o currículo, estou trabalhando sobre a escravidão, sobre esse tema do negro, sobre o tema do racismo, então eu posso escolher um curta. Eu posso escolher um curta da minha própria escola e posso escolher um curta de outra escola. E aí eu vou encaminhar para os alunos, pedir para que eles assistam e vou pedir para que eles reflitam a respeito desse curta. Vocês vão promover um debate com os alunos e vão articular o curta com o objeto de conhecimento que vocês estiverem trabalhando no momento. Tá? Então, nesse momento, eu vou exibir um curta de uma escola, é um curta da escola Raimundo Sintra, que ele fez esse curta em 2019, tá? E o tema do curta é a questão do caipira, da cidade chegando, da urbanização. Tem a ver também com o cinema brasileiro, com o Mazzaropi, com a figura do Mazzaropi, tá? Então, eu vou colocar aqui para a gente assistir. Quando a cidade chegou, melhorou para nós. Melhorar, melhorou, mas dá uma saudade daquela época, dos gados. Olha, nossa, tão bonito, né? Sim, aquela época era muito boa, não trocava por nada, não. Agora não precisamos mais trabalhar no campo, no sol. Olha, tudo foi feito em laboratório. Olha, pedaço de carne, de arroz. Tudo muito bom. Ah, nem tem mais saudade de trabalhar? Mas é preguiçoso, viu?
Você lembra, mulher, quando a cidade chegou? Ou você lembra, Zé? Foi uma fofocaiada, todo mundo do sítio falando e ninguém sabia o que ia acontecer. Chegou tão mais de pedagogia. Cidade vai chegar, todo mundo tava falando. E olha, até que ela chegou. Mãe! Oi. Se a cidade chegar, o que vai acontecer? Ah, filha, vai ser bom, vai ter escola? A escola de comer? Não. Então que graça tem? Ah, filha, eu tô aqui ocupada, não sei. Quando a cidade chegar, a gente vai ver. Mas se a cidade chegar, como é que vai ser? E os patos? As galinhas, os bois, os peixes. Compadre, o senhor ouviu no rádio? A cidade está chegando. Ué, no rádio? Atenção, notícia de última hora. A cidade está chegando. Está chegando a cidade. Concreto e mais concreto. Tudo vai virar concreto, asfalto. Não teremos mais animais, lavouras, árvores. Só teremos a cidade. Breve voltaremos. Mas será que é verdade mesmo? Notícias. Ué, que barulho é esse? Veio de lá, olha. Não é que é verdade mesmo, moço. Esse verso tão singelo, minha bela, meu amor, pra vocês quero contar o meu sofrer, a minha dor. Eu sou como sabiá que quando canta só tristeza desde o galho onde ele está. Bom, esse curta, né, dá para trabalhar vários temas, né? Podemos trabalhar vários assuntos com esse curta-metragem. Então, a questão da urbanização, a questão da linguagem do caipira, professora de língua portuguesa sobre a questão da linguagem, né? Professor de sociologia, a questão da industrialização, a questão da urbanização,
uma professora de geografia ou de biologia sobre a questão do uso do território, agricultura em larga escala, né? Esse curta foi produzido pela Escola Raimundo Sintra, né? E teve a coordenação dos professores Tatiane, Arlete e o Nelson, né? Que são professores que tradicionalmente participam da mostra de curta-metragem. Então, nós vamos dar por encerrada aqui a nossa OT, né? Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Convido vocês a estarem assistindo, né, os curtas e estar divulgando para os alunos a respeito da mostra de curta-metragem. E aí fica, então, essa atividade para vocês selecionarem um curta e articular com o objeto de conhecimento que vocês estão trabalhando no momento. Então, muito agradecido pela atenção de vocês, um grande abraço e bom trabalho para vocês.